Então vamos começar. Eu sempre gosto de trazer o versículo para a gente refletir um pouquinho. E hoje é um versículo muito pequeno, mas que nos ensina também algo bem especial. Lá em João 11:35 fala, entre aspas, Jesus chorou, para nos mostrar assim que até Jesus, que era aquela pessoa sem pecado, que veio, né, para salvar a humanidade, chorou. Então, quando a gente está com a alma pesada, quando a gente está com um problema, aí um exemplo que a gente precisa chorar mediante os pés de Jesus aí em oração. Então é um versículo pequeno, mas para nos mostrar o quanto é importante a gente colocar a angústia para fora, né? O quanto é importante a gente compartilhar, às vezes com alguém de confiança, em oração, enfim. Se até ele se despiu aí da força para chorar, para nos mostrar e dar o exemplo que não são todos os momentos que nós estamos fortes e que a gente precisa, sim, desabafar, confiar e colocar os nossos sentimentos para fora. Amém? Então vamos orar e para a gente começar o estudo de hoje. Se vocês quiserem compartilhar alguma coisa sobre a palavra em si, não sei se alguém leu, se alguém já conhecia, não conhecia, podem colocar aí, tá? Então vamos orar aí em agradecimento já pela vida do seu Ari e pela Dona Esther e continuar clamando aí pelos outros pedidos, tá bom? Paizinho, muito obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor ouve as nossas orações, o Senhor faz milagre entre nós. Obrigada por essa cirurgia do seu Ari, ele já está bem melhor, para a honra e glória do teu nome, Pai. Muito obrigada. Obrigada também pela vida da Dona Esther, que é um milagre entre nós, uma senhorinha, e estamos vendo o poder da oração, que possamos confiar mais e mais e entregar tudo ao Senhor, com fé, porque o Senhor nos ensina na sua palavra que sem fé é impossível agradar a Deus. Então aumenta a fé em nossos corações, que possamos entregar as angústias, os medos, tudo no teu altar, na certeza que o Senhor pode fazer o milagre. Continuamos clamando aqui pela vida da Isabela, pela vida da Sofia, pela vida da Mônica e tantas outras pessoas que clamam aí por saúde, que clamam por outros pedidos que nós não conhecemos, mas o Senhor conhece. Continua visitando cada filho, traz a paz do Senhor ao coração de cada um e nos guia agora nesse estudo. Ensina mais da tua presença, da tua palavra, usa a minha vida, tira as distrações agora para que possamos aprender mais de ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém, meninas? Oi, Vânia. Boa noite. Tudo bem? Então, vamos lá. O nosso estudo hoje está lá em João 12, do versículo 1 ao versículo 8, tá? Então, assim, antes de eu fazer a leitura, eu quero só explicar uma coisinha para vocês. Esse mesmo texto, tá? Compartilhado por outros discípulos, né? Pessoas que escreveram aí. Então, lá em Lucas, nós também podemos ver o mesmo texto. Nós podemos ver em Marcos e em Mateus, tá? Por que que às vezes a gente consegue ler por exemplo, agora nós vamos ler em João. E por que que tem lá? Porque eles também presenciaram e era relevante colocar numa perspectiva diferente. Então, assim, eu, Cleide, vejo o texto de uma forma. Vanessa, quando lê o texto, vê de uma forma diferente. Então, às vezes a gente consegue ter mais detalhes quando a gente lê o mesmo texto nos diversos evangelhos, tá? Então lá, no evangelho de Lucas, nós podemos ver a mesma coisa, o mesmo texto, de uma forma diferente, tá em Lucas 7, 36, 50. Daí nós podemos ver em Mateus 26, do 6 ao 13. E Marcos 14, do 3 ao 9. E hoje nós vamos ler, que está em João 12, do 1 ao 8. Então, a gente consegue ter muito mais detalhes se a gente ler em todos os evangelhos, tá? Então, vários estudos que nós estamos fazendo aqui
eu não sei se eu já compartilhei isso, mas desde que a gente começou, a ideia era ensinar um pouquinho mais, né, de cada coisa. Então, assim, tem vários textos que a gente não vê só num livro. A gente pode ver o mesmo texto em outro livro. E isso é muito interessante para trazer mais detalhes e ensinar um pouco mais pra gente, tá? Então, eu sempre vou compartilhar com vocês o texto que eu vou ler e se esse texto está num outro livro. Porque para quem quiser estudar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais, isso é bem legal, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer a leitura. Jesus é ungido em Betânia. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixe-a, que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Amém? Então, o contexto diz o quê? Que Jesus estava à mesa com alguns fariseus, né? Quem eram os fariseus? Religiosos da época, conhecedores da lei, tinha uma alta posição na sociedade, então ele foi convidado para um jantar. Num outro livro fala que ele estava na casa de Simão, que era também um fariseu. E se aproximou dessa casa uma mulher chamada Maria, que num outro livro também fala que era uma prostituta pecadora. Então, assim, imaginem a cena, ele reunido à mesa com pessoas religiosas, que se a gente fosse imaginar no dia de hoje, ele estaria com pastores, com padres, com pessoas, né, conhecedoras da palavra, pessoas menos pecadoras, né, entende-se dessa forma, e apresenta, né, entra naquele lugar uma mulher prostituta com um vaso de perfume de nardo puro, de alabastro, né, que fala que ele explica assim, um frasco de perfume muito caro de nardo puro feito de alabastro, tá? Esse perfume era um perfume pequenininho, que num outro livro ali também fala que ele custava 300 denários, tá? O que isso significa na moeda de hoje? Em torno de 15 mil reais, tá? Então ela estava com este perfume em torno de 15 mil reais, que significava na época o valor do salário do ano inteiro do trabalho dela. Então essa mulher se apresenta diante de Jesus, se ajoelha aos seus pés, abre aquele bem que ela tinha, né? Era ela ganhou com o trabalho, jogou todo aquele perfume aos pés de Jesus, chorando muito, ela enxugava os pés com os seus cabelos, né? E molhava, porque estava molhando com as suas lágrimas, enfim. E essas pessoas todas olhando aquilo, sentindo aquele perfume, porque era um perfume caríssimo. E aí veio a indagação de Judas. Nossa, mas essa mulher, por que ela está fazendo isso? Por que ela não pegou esse perfume e não vendeu e não deu dinheiro aos pobres? E num outro livro também, Simão, que foi o que convidou Jesus, pensou, nossa, como que ele deixa essa pecadora encostar nele? Ele só pensou. E Jesus, obviamente, conhece os nossos pensamentos, falou assim, essa mulher, ela ofereceu para mim o que ela tinha de mais precioso, quando na verdade você não me ofereceu nem água para lavar os pés. Porque antigamente tinha todo aquele ritual de quando entrava na casa de alguém, se oferecia água para lavar os pés, enfim. E essa mulher ofereceu o melhor, né? Que era aquele frasquinho de perfume lavando os pés de Jesus.
E Jesus fala o quê? Não, quando eu for embora, vocês podem dar tudo para os pobres, mas enquanto eu estiver aqui, isso é um ato de adoração. Então, assim, ela se humilhou diante de todas aquelas pessoas, de pessoas que se diziam conhecedoras da palavra, religiosas, mas quando na verdade, quando a gente lê a palavra, a gente sabe que não existe nenhum sem pecado. Então, o que Jesus quis nos mostrar nesse simples ensinamento aqui? Que ele está disposto a receber a nossa adoração, a nos perdoar, independente de qual seja o nosso pecado. Então, ele usou aí um exemplo de uma prostituta, né? Uma mulher que naquela época não valia nada, nem hoje vale, né? As pessoas vão julgar, vão dizer, nossa, quem é essa mulher? Mas quem somos nós? Como é o nosso coração? Deus conhece o nosso coração. Então, hoje eu queria falar muito sobre isso. É muito fácil a gente jogar pedra no telhado do vizinho, né? A gente julgar, mas ele pegou aquele dinheiro, ele podia ter abençoado tal pessoa, o dinheiro é dele, a vida é dele. Então, assim, é a consciência dele com o Senhor. Aqui ele nos mostra isso, que ele está disposto, sim, a receber a nossa adoração. Ele está disposto, sim, a nos perdoar. E ele está sempre presente, ouvindo o nosso coração. Então, tem vários ensinamentos aqui. Primeira coisa, Jesus, ele é especialista nas piores pessoas da sociedade. Então, desde que foi escrito, né, há 2000 anos atrás, então a gente recebe esse ensinamento do quê? De que ele estava disposto, sim, a perdoar. Então, assim, aquela frase que diz, aonde abunda o pecado, superabunda a graça, é muito pertinente nesse texto, né? Porque aquelas pessoas todas achavam que não tinham pecado, eles eram religiosos, eram conhecedores da palavra, e essa mulher, num gesto simples, num gesto de amor, de humilhação, se ajoelhou diante de Deus ali, diante de Jesus, e ofereceu o que ela tinha de mais precioso. Então o primeiro ensinamento é esse. Ele é especialista nas piores pessoas do mundo. E o que ele faz? Ele transforma o pior pecado na maior qualidade. Se a gente estiver disposto de fato a entregar, né? A entregar os nossos problemas, entregar os nossos pecados e estar disposto a passar por uma transformação. Outro ensinamento: precisamos aprender a oferecer o que temos de melhor a Jesus. Nesse ato dela, ela mostra o que para todos nós? Que ela ofereceu o que ela tinha de melhor. O que a gente tem de melhor na vida? São os bens, é a família, é o ministério, é o trabalho. Que a gente possa oferecer isso ao Senhor, porque Ele é dono de tudo. Nada nos pertence. Então, os nossos filhos não são nossos, a nossa família, o nosso trabalho. Se a gente tem um trabalho bacana, especial, próspero, foi Ele que nos deu, porque Ele que nos ofereceu a sabedoria, Ele que nos ensinou, Ele que nos deu o conhecimento. Então isso tudo pertence a Ele, que a gente possa entender e entregar tudo, o que a gente tem de melhor e não o que sobra. Inclusive o tempo. O tempo mais precioso da nossa vida precisa ser entregue a Deus. Ele vê os nossos corações como ninguém vê. Porque aquelas pessoas todas estavam sentadas à mesa, junto com ele, mas só ele pôde ver o coração daquela mulher, arrependida, humilhada, mas disposta a ter uma mudança de vida. Que mais? Não permita que ninguém impeça a sua adoração. Ali ela também nos ensina isso. Em muitos momentos, talvez a gente tenha vergonha de adorar, né? A gente tem vergonha de orar na frente de pessoas, a gente tem vergonha de falar de Deus, falar do que Ele tem feito em nossas vidas, dos testemunhos que a gente tem vivido. Então, que a gente possa adorar sem medo, sem vergonha, que a gente possa oferecer essa adoração sem impedir, que ninguém nos impeça, que a gente possa sempre estar adorando a Deus. E outra coisa especial, Deus não se importa com o que as pessoas pensam ao nosso respeito, porque nesse exemplo ali da mulher, todo mundo
falava o quê? É uma pecadora, é uma prostituta, não encosta nela. Mas ele não estava preocupado com nada disso. Então ali ele nos mostra o quê? Ele não está preocupado com o que as outras pessoas pensam, porque ele conhece o nosso coração. Então uma coisa muito importante também aqui é que a gente não pare. Independente das críticas, independente do que vier contra a gente, seja no trabalho, seja na família, seja no ministério, se a gente estiver fazendo a vontade de Deus, que a gente possa seguir. Críticas vão vir, pessoas falando mal vão chegar. O que eu entendo? Que quando a gente está em movimento, quando a gente está buscando crescimento, quando a gente está levando um conhecimento, a crítica vai chegar. A crítica não chega para quem está escondido, porque essa pessoa não aparece. A partir do momento que a gente está disposto a aparecer, a gente está disposto a mudar, a ter uma vida especial, para essa vida transbordar na vida de outros, a crítica vai vir e o julgamento vai vir. Mas Deus aqui nos mostra o quê? Que Ele não está preocupado com nada disso. Se a gente estiver correto na palavra, fazendo o que é certo, que a gente não se importe com isso. Isso acontece muito no trabalho. Então, assim, para todas que estão aqui, não importa a crítica. Se a gente estiver honestamente fazendo a coisa certa, continuemos fazendo, né? Porque Deus conhece o que a gente está fazendo e é o que importa. Amém? Então, os ensinamentos de hoje são esses. E aí, o que eu trouxe para a gente refletir? Ela mostrou para nós o seu amor, o seu louvor e a sua gratidão a Jesus através daquele gesto de humilhação, se ajoelhando, colocando aquele perfume nos pés, lavando os pés de Jesus com aquele perfume, secando com os seus cabelos. Como nós estamos adorando a Deus, como nós estamos mostrando o nosso amor a Ele, como nós estamos mostrando a nossa gratidão. Que a gente possa refletir sobre isso. Uma coisa que eu sempre falo que a fé sem obras, ela é morta. Então, assim, a gente precisa ter um equilíbrio. Eu tenho fé, eu acredito em Deus, então qual obra eu estou realizando? Que cada uma possa refletir um pouquinho sobre isso. É claro, todas nós temos propósitos diferentes, estamos em momentos diferentes, mas que a gente possa crescer a cada dia em santidade e fazer a diferença no mundo. Porque se estamos aqui ainda, é porque temos algo a realizar. Entendem? Então, que a gente possa refletir sobre isso, que a gente possa superar os obstáculos, que a gente possa abandonar os pecados, para que a gente possa transbordar na vida de quem precisa. Amém? Então, assim, como nós demonstraremos o nosso amor e a nossa gratidão a Jesus? A pergunta é essa, que a gente possa refletir hoje sobre isso. Amém? Se vocês tiverem alguma coisa para compartilhar, é o momento. Ai, Vivi, que bom que você entrou. Oi, Mar, tudo bem? Jéssica, tudo bem? Então, meninas, que a gente possa refletir, que a gente possa continuar adorando, que a gente possa analisar os nossos atos, a nossa forma de adorar, o nosso tempo com o Senhor, que a gente possa colocar numa balança e pensar o que de fato é importante na vida, porque às vezes a gente perde tanto tempo com coisas que não vão nos levar a nenhum lugar. E a presença com Deus pode transformar tanta coisa. Amém? Amém, obrigada! Se vocês quiserem compartilhar alguma coisa, é a hora, tá? E se quiserem colocar mais algum motivo de oração, eu faço mais uma oração pra gente encerrar aqui. Vamos orar pela Laurinha também, Vani, que na primeira oração eu não orei por ela. Como que ela tá? Tá tudo bem? E aí a gente encerra. Daí durante a semana eu prometo que eu vou tentar trazer a palavra um pouco antes. Foi bem corridinha a semana, daí eu só consegui compartilhar hoje, né, com vocês. Mas enfim, que a gente siga aí estudando mais, buscando mais, que a gente possa crescer aí no estudo da palavra mesmo. Amém? Então vamos orar, meninas, para encerrar o tempo aqui? Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada por esse ensinamento precioso. Que possamos ser como Maria, essa mulher que se ajoelhou aos seus pés
se humilhou diante das pessoas, colocou aquele perfume precioso que era o que ela tinha de mais valioso aos seus pés, para mostrar o quanto é importante a gente entregar tudo ao Senhor. Nos ensina cada uma de nós a ser melhor, a entregar os nossos pecados, entregar as nossas riquezas e confiar que o Senhor tem algo melhor para cada uma de nós. Continua conosco, abençoa cada família, cada mulher aqui, que possamos ser fortes, corajosas, que possamos ensinar os nossos filhos também a seguir a Tua palavra, porque é pelo exemplo, sim, que eles vão te conhecer, Senhor. Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. Em nome de Jesus eu oro e peço que abençoe cada uma aqui, abençoe a Laurinha também, Senhor, que ela sinta a paz do Senhor no seu coração, porque só caminhando com o Senhor temos essa paz que excede todo entendimento, Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém? Amém, meninas. Pode deixar, eu vou colocar ele nas minhas orações, Cíntia, pode deixar. Michel, é assim que fala? Michel? E daí na semana que vem a gente continua orando aqui por ele também, tá? Que vocês fiquem com Deus, que Deus abençoe cada mãe, cada esposa, cada filha aqui, que possamos ser exemplo de luz na vida das pessoas e que possamos pensar aí como podemos, né, ser diferentes e como podemos abençoar o próximo, né? Seja com uma atitude, seja com um ouvido para ouvir, com um abraço, com uma oração, não importa. Eu sempre falo, a oração é o nosso maior presente para as pessoas, tá bom? Fiquem com Deus, boa noite e obrigada por estarem aqui, tá? Durante a semana eu compartilho alguma coisa. Um beijo!